CBF lamenta a atitude do Flamengo. Leila Pereira e Abel Ferreira entram em rota de colisão. Pedro está vetado para a final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Primeiro pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos? Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscreva-se. Vai lá, se inscreve, é 0800. Acione o sino da notificação para todos os vídeos e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Começar esse vídeo com aquela palavra de meditação que está em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Diz o seguinte: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse trecho bíblico é lindo. Mar revolto, vento, o pau torando, os discípulos cheios de medo, Jesus dormindo. Aí Jesus foi lá, acordou, mandou o vento se cessar, mandou o mar se calar e ficou tudo uma bonança, e eles ficaram maravilhados ao ver o que ele tinha realizado, né? Bom, peço que esse vídeo esteja abençoando cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e amigos, e que essa venha a ser a melhor quinta-feira de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos começar aqui com as informações, gente. Flamengo parou o Rio de Janeiro. Que aeroflá foi aqueles, meus queridos e minhas queridas? Torcedor em cima do teto, torcedor invadindo ônibus. Foi algo assim surpreendente. A gente quase não conseguia enxergar os dois ônibus de tanta gente que estava ali em volta ali. Cara, parou o Rio de Janeiro. E quando o Flamengo chegou lá no Peru, em Miraflores, também parou a cidade do Peru. Parou a cidade, parou. Gente, essa torcida do Flamengo, ela está em todos os cantos do mundo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que espetáculo, né? Os torcedores foram recepcionados com muito carinho, né? Agora, lamentável, né? Não posso deixar de falar, foi o que aconteceu com a repórter Duda Dal Ponte, que teve seu cabelo puxado por 3 vezes por um marginal travestido de rubro-negro. Isso é uma atitude de marginal. Pode vir aqui, pode reclamar, pode falar o que você quiser. É atitude de animal. Eu falei, se o cara faz isso com uma mulher em cadeia nacional, o que esse cara faz em casa com a sua namorada, esposa ou companheira? O cara que não respeita a mulher. Eu vi comentários, mas um evento dessa magnitude não podia colocar uma mulher. Opa, a mulher não tem o direito de exercer a profissão dela em qualquer lugar? Qualquer mulher, seja qual for a profissão, tem que ser respeitada. Ou seja, teve um que botou uma loira bonita e cheirosa daquela, o cara não resistiu. Ou seja, se passar uma mulher bonita na rua, você vai puxar o cabelo dela? Se você for na praia, tiver uma mulher de biquíni, um corpo bonito, você vai lá bater nas nádegas dela? Calma aí, cara. Não tem lógica esse pensamento machista em pleno século XXI. Achar porque a mulher é bonita, é cheirosa, você tem que ir lá e tocar nela? Você tem que ir lá e abusar dela? Você tem que ir lá e agredir ela? Não tem lógica. E vendo mulheres defendendo. Não, a mulher capacitada, ela pode e deve exercer a sua função em qualquer lugar e tem que ser respeitada. Bom, é isso aí, galera. O elenco do Flamengo treina hoje às 15 horas e 30 minutos no campo da seleção peruana, né? 15 horas e 30 minutos lá, 17 horas aqui no Brasil. O elenco do Flamengo iria realizar um treino ontem no CT do Urubu, antes da viagem para Lima, né? Mas a comissão técnica decidiu liberar os jogadores para poderem ir para casa, descansar, ver seus familiares e depois voltarem para o CT, onde eles pegaram o ônibus, foram para o aeroporto do Galeão e de lá rumaram para Lima
no Peru. Então, treino hoje no campo da seleção peruana, tá? Hoje o atleta Léo Ortiz será reavaliado para saber se ele terá condições de entrar em campo amanhã ou não, tá? Daqui a pouco eu trago na íntegra essa matéria. O Pedro foi vetado. Ele está fazendo ali alguns exercícios de elástico, ainda sente incômodo na coxa, então não está apto para entrar em campo. Talvez o Flamengo passando aí, né, do Palmeiras, indo para o Intercontinental, talvez Pedro esteja apto até lá. Vamos aguardar e vamos ver se vai realmente isso acontecer. O Flamengo está trabalhando para isso e o Flamengo está se programando, se projetou para ter a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz em campo. Bom, mudando aqui de assunto, o presidente da CBF, Sami Chaldi, lamenta a decisão tomada pelo Flamengo. Por opção própria do clube, o Flamengo não jogará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Em 2026, questionado sobre a situação, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sami Chaldi, respeitou a decisão rubro-negra e reforçou o desejo de valorizar as categorias inferiores no país. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, nós estamos fomentando cada vez mais, investindo cada vez mais no futebol de base. Acho que é uma opção do clube, mas a gente não teme e o que a gente quer é fortalecer ainda mais o nosso futebol de base, fecha aspas, disse o presidente da entidade, tá? Ao jornalista Otávio Rocha. Aí você pode me perguntar, PQD, mas por que o Flamengo não vai disputar a Copinha? Eu vou te responder aqui, ó. Com a Copa do Mundo no calendário mundial no ano que vem, no Brasil o Campeonato Brasileiro vai começar logo em janeiro. No mesmo mês terá início a Copa Carioca. Portanto, a equipe que disputaria a Copinha atuará nas primeiras rodadas do estadual, como tem acontecido nos últimos anos no Flamengo. Então, Flamengo, para evitar um desgaste maior dos seus jogadores profissionais, por conta do calendário, ele vai começar a Copinha com os jogadores da base, beleza? Bom, o Flamengo tem interesse no zagueiro Vitão e o Flamengo desafia aí Europa por Vitão e autoriza pagamento de 74 milhões para a contratação do zagueiro. O Flamengo cansou aí de esperar e decidiu jogar pesado para resolver seu principal problema defensivo. Após ver propostas anteriores recusadas, a diretoria rubro-negra colocou na mesa do Internacional uma oferta de dinheiro vivo que encosta no teto pedido pelo Colorado, cerca de 74 milhões, 12 milhões de euros, para contratar o zagueiro Vitão em definitivo. A nova investida, revelada por bastidores do mercado, é uma mudança drástica da postura. O clube carioca abandonou a ideia de abater dívidas com o Thiago Maia e agora usa seu poder financeiro para tentar vencer a concorrência do Beşiktaş da Turquia e evitar que o defensor de 25 anos vá para a Europa. Vocês são a favor aí da contratação de Vitão pelo Flamengo? Eu sou completamente a favor. Excelente zagueiro. É considerado um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2025. Então, apesar da situação pífia do Internacional na tabela, ele é um bom jogador. Bom, como eu falei, Felipe Luiz comandará o treino hoje às 15 horas e 30 minutos no CT da seleção peruana, né? E todo o planejamento do Flamengo para a final da Libertadores foi com Léo Ortiz como titular na zaga ao lado de Léo Pereira. O zagueiro já estava recuperado com a aval do departamento médico, mas foi poupado por Felipe Luiz nos últimos jogos por precaução. Então, será feita uma avaliação antes do treino das 15 horas e 30 minutos. Tudo ok, ele entra em campo, treina, estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Já Pedro está fora, tá? Bom, teve um torcedor que entrou no ônibus do Flamengo ontem, né? E ele disse o seguinte aqui, ó. Torcedor que invadiu o ônibus do time, do Aeroflá, disse o seguinte: beijei a mão do Jorginho e do Arrascaeta. O Royal estendeu a mão para mim e mandei ele tomar caju. E chamei ele de M. Eu não gostei dessa atitude, né? Que ele apertasse a mão do cara e falasse: pô, cara, vamos jogar. Isso aqui é Flamengo. É completamente dos times que você jogou. Agora, né? Não é legal. Eu acho que isso aqui fala mais sobre quem proferiu as palavras do que o próprio jogador. O jogador é ruim,
é péssimo, eu critico ele sempre aqui, mas você chegar para um cara e falar uma coisa dessa, não. Você tem que aprender a incentivar e motivar as pessoas de outra forma, e não assim. Isso aqui não é palavras de incentivo. Isso aqui não é palavra para o cara melhorar. Bom, vamos lá. Mudando aqui de assunto, o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, descarta retorno da final de ida e volta da Libertadores. Para mim era algo maravilhoso esse ida e volta. Dava por mais oportunidades de pessoas com menos poder aquisitivo de viajar para tão longe, gastar tanto dinheiro. Já se poderia aqui, ó, um jogo lá em São Paulo contra o Palmeiras e outro jogo aqui no Maracanã. Seria muito legal, cara. Bom, Alejandro Domingues disse o seguinte aqui, abre aspas. E que nós estudamos é que nos últimos 10 anos que se jogou com a final de ida e volta, em 7 oportunidades, o campeão foi local no segundo jogo. Nos pareceu mais justo que tudo se definisse em uma só partida. São 90 minutos e se não tem uma definição, tem mais 30 minutos e se ainda assim há definição, se não há definição, tem os pênaltis. Uma partida única, tudo ou nada. Não há segunda chance, fecha aspas, disse Alejandro Domingo, né, em entrevista em Lima. Olha só, eu não estou falando pela questão, estou falando pelo público mesmo. Acho que lucraria mais os clubes e lucraria mais a CBF, principalmente que a renda da final ela é toda destinada para a CBF, ao contrário da fase de grupos, fase eliminatórias, mata-mata, que aí, né, os valores são para os clubes mandantes. Agora a final é toda para a CBF, para a Conmebol. Desde 2019, quando houve mudança no formato para a final única, apenas equipes brasileiras foram campeãs da Libertadores. Olha só, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, dominou. Bom, Leila Pereira em rota de colisão com Abel Ferreira. Olha só, pela primeira vez, Leila Pereira fala abertamente e praticamente chama Abel Ferreira de incompetente. Aqui, Leila Pereira discorda de Abel. Palmeiras não venceu por incapacidade nossa. Dirigente rebateu o treinador que pôs culpa por tropeços na arbitragem. Sendo assim, na terça-feira, dia 25, logo após a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre, o técnico Abel Ferreira reconheceu a queda de rendimento do time nas últimas semanas, mas colocou parte da culpa pelos maus resultados na arbitragem, porque a arbitragem começou a apitar de maneira correta. E Leila Pereira disse o seguinte aqui, ontem no evento da CBF. Não acredito que esses 5 últimos jogos que não conseguimos vencer foram em virtude da arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para diretor de futebol e acho que é muito claro para o nosso treinador, fecha aspas, declarou Leila Pereira, praticamente chamando o técnico de incompetente. Mas Leila Pereira, ela joga para a galera. Ela tem o grande desejo de ser presidente da CBF. Então ela nunca vai contra a CBF. Ela elogiou a mudança do calendário da CBF por conta da final da Libertadores. Abel Ferreira elogiou o calendário da CBF, agora voltou atrás, diz que o calendário prejudica, que os amigos dele da Europa disseram que não entende. Vocês têm um jogo mais importante de vocês no sábado e 3 dias antes vocês jogam, que eles não conseguem entender. Isso foi as falas de Abel, né? Só que a Leila Pereira continuou mantendo, que concorda plenamente com a mudança de calendário. Ela nunca vai contra a CBF. Tá? Outro ponto, mesmo ela tendo dado essa invertida aqui no seu treinador, ela falou que independente do resultado da Libertadores, se vencer ou não, se for campeão ou se for vice, o Palmeiras irá renovar com Abel. Então ela joga, ela é empresária, mulher inteligente, ela usa a cabeça, né? Bom, então é isso aí. Eu não acredito nada aqui do que eles falam. Fico sempre de pé atrás, né? Agora, a importância do Flamengo vencer a Libertadores da América. Além do valor em dinheiro, vencer a Libertadores da América
dá vaga para o Flamengo e disputar o Intercontinental de Clubes, né? Além de dar vaga para o Intercontinental de Clubes, sendo campeão da Libertadores da América, o clube já tem vaga garantida no Super Mundial de Clubes da FIFA daqui a 4 anos. Ou seja, recebe um bom prêmio em dinheiro para poder vencer na Libertadores, ganha um bom prêmio em dinheiro para participar do Intercontinental de Clubes e já sabe que daqui a 4 anos já tem um ativo para receber, que é o dinheiro pela participação em dólar do Super Mundial de Clubes. Então, ser campeão da Libertadores não é só o pentacampeonato, ser o time brasileiro que conquistou mais Libertadores, não, envolve também questões financeiras, e isso é muito bom e é muito importante para um clube que tem investido muito em jogadores caros, salário caro, chegando aí quase na meta de 2 bilhões de faturamento, 2 bilhões bruto. Aí você tira, né, tudo aquilo que você gasta e tem ali o valor líquido, né? Bom, então é muito importante que o Flamengo vença a Libertadores da América. Vença! E é isso que nós esperamos. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.